Olá! Hoje, para variar, eu vou contar uma história com final feliz. Eu sei, casos bizarros e sem solução são realmente bastante interessantes, porque a gente fica com a mente ligada querendo saber o que aconteceu. E eles ajudam a gente a ficar mais alerta, a lembrar que, infelizmente, a maldade faz parte da vida e faz com que a gente ligue o modo precaução, facilitando a nossa proteção, a nossa defesa, dificultando coisas ruins acontecerem com a gente. Mas ouvir boas notícias de vez em quando acalma o coração. Resgatar a fé na índole das pessoas, no caráter e na boa educação. Que não, essas coisas não estão extintas. Só é uma pena que, para contar um caso, uma história como essa, antes tem que acontecer alguma coisa ruim. Mas a gente tem que encarar o fato de que o mal existe. Você acreditaria se eu contasse que 3 crianças salvaram a sua mãe e que um garotinho de apenas 4 anos protegeu, escondendo a sua irmãzinha de 2? Pois é, a gente não ouve muito caso assim na mídia. E isso tem um motivo. A gente ainda está em processo de evolução. Então, agimos muito por instinto. Em primeiro lugar, o instinto que mais grita na gente é o da sobrevivência, que muitas vezes leva a gente a se surpreender com as próprias atitudes. Então, é muito difícil a gente dizer como a gente reagiria diante de determinada situação. Às vezes, quando a gente se vê numa situação de vida ou morte, a gente pode fazer coisas que nem imagina e que depois vai causar na gente arrependimento, remorso, vergonha. Como um rapaz que eu vi há alguns dias na TV, um motoqueiro abordou o casal e imediatamente ele colocou a namorada atrás. Só que a hora que o cara sacou a arma, ele entrou em pânico, correu desesperado e deixou a menina para trás. A atitude dele foi tão ridícula que até o assaltante teve empatia com a moça e guardou a arma e tentou consolar ela. Só que eu tenho certeza que a hora que ele viu isso no noticiário, ele deve ter sentido muita vergonha, porque ele agiu por impulso, por instinto. Um outro instinto igualmente forte é aquele de proteger as pessoas que realmente importam pra gente, as pessoas que a gente realmente ama incondicionalmente. Como muitos casos que a gente ouve falar de mães e pais que levantam pesos absurdos ou que têm um reflexo inimaginável para salvar um filho. Afinal de contas, existem pessoas que, se a gente perder, é melhor até que a gente vá junto com elas, porque não dá para imaginar a vida sem, não é? E como a gente ainda está em processo de evolução, junte o instinto de sobrevivência e o ego. E voilá! Esse é o motivo de termos tantas notícias ruins nos telejornais, na internet, enfim. Isso alimenta o nosso ego de que a gente está certo, de que a gente tem razão em
tentar nos proteger, porque existe muita maldade. E esse tipo de coisa é muito bem implantada na cabeça dos jornalistas quando eles estão fazendo a faculdade. Não que no mundo haja mais maldade do que bondade. Acontece que a maldade é mais interessante de a gente ver. Bom, agora chega de delongas e vamos para a história. Na Austrália, uma mulher chamada Rachel Moore sai de casa com os 3 filhos por causa de sofrer abuso doméstico. Não sei direito se isso era frequente ou se aconteceu uma vez. Eu sei que ela foi uma mulher decidida, não queria mais aquilo para ela e segue a sua vida. Depois de algum tempo, ela resolve dar uma nova chance pro amor. Quando ela conhece o Dério, um cara super gentil, carinhoso, eles foram convivendo, se apaixonaram e viveram juntos por 7 anos, cuidando dos 3 filhos que a Rachel já tinha e mais 2 filhos que Rachel e Daryl tiveram juntos. Todas as crianças viam o Daryl como um pai. Ele era super atencioso, ele tinha paciência com as crianças, brincava, ajudava nos deveres. Num dia de fúria, ele acaba agredindo a Rachel, que imediatamente manda ele embora de casa. Afinal de contas, ela já conhecia a situação. É difícil de acreditar que uma pessoa que era tão boa, de repente, agredisse a esposa. Mas não se sabe o porquê, o Dério tinha começado a beber. E aquilo realmente causou muito mal para o temperamento dele. Só que mesmo com a separação, eles buscaram ter um relacionamento cordial pelas crianças. Mas, por causa da separação, provavelmente, ele passou a beber cada vez mais e começou a fazer ligações para Rachel com grosseria, fazendo ameaças. Ela parou de atender as ligações e lhe deixava mensagens ameaçadoras para ela. Até que um dia, no início da noite, a Rachel deixou os mais velhos assistindo TV e foi dar banho e cuidar dos 2 menores. Nisso, ela ouviu o barulho de um carro que parou na entrada da garagem. E as crianças que estavam assistindo TV também ouviram. A Rachel conta que sentiu que era o Daryl e que ele não estava bem. Então, com esse pressentimento, o que ela faz? Ela junta todas as crianças, entra num quarto e se tranca. E ele arromba a porta de entrada da casa, anda pela casa até encontrar, até localizar o quarto que está trancado. Aí ele arromba essa porta também e ele entra no quarto com um rifle na mão. É claro que a primeira atitude da Rachel é colocar as crianças atrás dela e ficar na frente tentando acalmar o Dério, tentando conversar com ele, mas ele estava muito fora de si. E ele acaba dando um tiro de rifle no braço da Rachel. Isso com certeza causou uma dor absurda, porque ela teve até uma fratura e desmaiou na hora. As crianças tinham no colégio aulas de teatro e essas aulas incluíam também algumas lutas que faziam parte de algumas peças. O Cameron, de 12 anos, não pensou 2 vezes. Ele partiu para cima do ex-padrasto, deu um soco no estômago dele e conseguiu desarmar o Dério.
Ele catou o rifle e saiu correndo. Já no impulso, o Jaden, de 14 anos, imobiliza o Daryl com golpes de artes marciais. Ele imobiliza de tal maneira que o Daryl chega a ficar desacordado, o que eu também acho que não deve ter sido assim tão absurdo, afinal de contas ele estava de cara cheia, né? Enquanto essas coisas estavam acontecendo, o menininho de 4 anos pega a irmãzinha caçula de 2 e coloca ela embaixo da cama e entra com ela e faz ela ficar quietinha. Enquanto os 2 meninos estavam lá imobilizando, desarmando o ex-padrasto, a Kylie, a filha de 10 anos, também do primeiro casamento, dá um jeito de puxar a mãe para fora do quarto e ela faz tudo que ela pode para estancar o sangue. E provavelmente foi isso que salvou a vida dela. Em algumas matérias, a gente vê que foi a Kylie que ligou, em algumas outras, a gente vê que foi o Cameron que ligou, mas enfim, um dos dois ligou para a polícia, para o resgate. Enquanto isso, o Cameron estava tão nervoso que ele não conseguia ficar quieto. Ele escondeu o rifle e ficou correndo de um lado para o outro na rua, até chegar ao resgate, chegar a polícia. Quando eles chegam, ele já vai de encontro e fala: pode entrar, que eu já desarmei ele, a arma dele tá escondida aqui, mostra que escondeu a arma na entrada da casa, assim, embaixo das escadas. E o meu irmão tá segurando ele lá e vocês precisam ajudar minha mãe. E enfim, o socorro é feito, a Rachel é levada rapidamente para o hospital e passa por uma cirurgia. Por muito pouco, ela não precisou amputar o braço. Eles, felizmente, conseguiram salvar. Mas a coisa foi bem séria, afinal de contas, era um rifle e ele estava de uma distância muito próxima. Então, a Rachel, depois disso, passa por mais 35 cirurgias. E ela conta que muita coisa passou pela cabeça dela, né? Porque na primeira cirurgia ela já perdeu um pouco do movimento do braço. E ela ficou desesperada. Ela falou: o que eu vou fazer? Ela falou: tenho 5 filhos, eu tenho 2 pequenininhos que dependem totalmente de mim. Mas é claro que daí ela se lembrou dos filhos maravilhosos que ela tinha e que com certeza ela ia ter toda a ajuda necessária. E foi, obviamente, o que aconteceu. As crianças chegaram a receber medalhas de orgulho da Austrália. Tamanho heroísmo. Mas até hoje, quando eles falam sobre o assunto, que aconteceu no começo do ano passado, 2023, a gente ainda percebe que eles se emocionam, eles chegam a chorar. O Daryl foi julgado por tentativa de homicídio e condenado a 12 anos de reclusão. O que, honestamente, eu achei um absurdo. Porque, primeiro, se não fossem as crianças, ele teria matado a Rachel e talvez até as crianças. Sem contar o trauma, o pavor que ele causou nessas crianças. Mas a gente espera que esses 12 anos sejam o suficiente para que ele coloque a cabeça no lugar, já que ele era um homem bom, e perceba o quanto o álcool fez mal para ele e volte a ser um homem de bem. Para vocês verem, gente, que eu sempre falo que não é só aqui no Brasil, não, que a justiça é meio manca, sabe? Meio ruim das pernas. A gente vê muita coisa em países de primeiro mundo. A gente acha até que aconteceu por aqui. Mas o mais importante é que mesmo depois de terem passado por essa situação,
uma família que já era forte, unida, linda, ficou ainda mais unida. E pra gente é muito bom essa massageadinha no coração de ver, como eu costumo sempre falar para vocês, mesmo contando casos horríveis, que pessoas boas ainda existem e a gente não deve perder as esperanças. E, apesar de sempre ser precavido, a gente também não deve viver como se todo mundo à nossa volta fosse bandido, porque isso vai fazer muito mal para nós, para as pessoas boas que nos cercam e para a sociedade. Então, sempre tentar lembrar que existe, sim, mais coisas boas do que ruins. Porém, a psicologia explica aquilo que eu contei no comecinho, né, dos nossos instintos. As mídias sabem muito bem disso, então, obviamente, vão noticiar muito mais coisas ruins do que boas. Mas se a gente pesquisar a fundo, a gente vai ver que é o contrário. Valeu, gente. Muito, muito obrigada mais uma vez. E fico muito feliz de poder trazer um caso bonito, mesmo que tenha começado de uma maneira meio chata. Dá pra gente ver que as coisas aí vão acabar entrando nos eixos. Tchau, tchau.